Fala torcedor, fala torcedora, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um Informa Fogo. Este conteúdo que é quase diário, falando de Botafogo, de futebol e regatas. Vamos falar aqui, meus amigos, sobre Botafogo e Vasco, ou Vasco e Botafogo, né? Na noite de ontem, às 18 horas, na verdade 18h30, por conta da chuva, né? Vamos repercutir aqui também algumas falas do Martin Anselmi e vamos trazer algumas outras informações aqui. Tudo isso e muito mais depois que você se inscrever neste canal, que você curtir e compartilhar, porque isso ajuda demais a este canal do Justino aqui a chegar nas metas estabelecidas, né? Também com uma meta de 200 inscritos, então ajuda a gente aí ao quanto antes bater esta meta de 200 inscritos. E a gente se encontra logo mais depois da vinheta. Meus amigos, Botafogo e Vasco ontem, um jogo que não foi um jogo, né, digamos de passagem, porque choveu muito no Rio de Janeiro, muito, e o campo do Vasco não conseguiu fazer a drenagem de forma coerente, de forma que desse para ter um futebol vistoso, né? A gente não viu as equipes jogar bola, porque não conseguia colocar a bola no chão, dar passes, e a transição muito rápida, verticalidade, porque a bola parava nas poças, por mais que não ficava visível, mas o campo estava totalmente encharcado. Então, assim, um campo que não é sintético, que é grama natural, que tanto defendem, né, não conseguiu drenar. E diga-se de passagem, o do Botafogo, que é sintético, o mais criticado, conseguiu fazer uma drenagem muito mais melhor do que o do Vasco, que é grama natural, né, contra o Fluminense. Bom, o Botafogo entrou com com praticamente o time de reserva, só não colocou totalmente o time reserva por conta dessa obrigatoriedade da FERJ, né, que inclusive é ridículo, né, porque expor os jogadores a um tipo de jogo igual foi aquele de ontem, a gente sai no lucro por não ter ninguém machucado, porque o futebol foi praticamente impraticável, né? Impraticado no jogo de ontem. Então, assim, o Martin Anselmo saiu pistola, né? A gente vai ver umas falas dele agora. Não com o time e não com os jogadores, mas com a forma como o jogo ocorreu e com a arbitragem, que, diga-se de passagem, senhor juizinho do Rio de Janeiro, ele gosta muito de se aparecer, né? Prejudicou o Botafogo contra o Flamengo, e diga-se de passagem, é muito engraçado, né? Logo contra o Flamengo, expulsam um volante que é titular, que estava de reserva por conta do regulamento da FERJ, né? Diga-se de passagem mais uma vez. E o mais interessante é a televisão não trouxe o porquê que foi expulso. Não trouxe. Não souberam falar, quer dizer, cagaram para a notícia e não falaram. A gente não sabe se ele xingou o Arthur, se ele. A gente não sabe. Se teve ou não razão para poder ter acontecido a expulsão. O que a gente sabe é que, de certa forma, os jogadores e até mesmo a comissão técnica ficou revoltado com a expulsão do Alan. Que vai fazer falta, porque o Alan tem sido, né, um dos pilares ali, enquanto a gente não tem os outros volantes regularizados, que no caso do Wallace Davi ainda foi possível contratação do Medina, o Alan tem desempenhado um papel fundamental, né? Mas, assim, sem terra arrasada, perdemos. Se for colocar num contexto, assim, analisar peça por peça, o Vasco entrou completamente titular. O Vasco usou todas as peças que poderia, né, de titular, inclusive reservas que são considerados como titular também, né, força máxima. E, assim, a gente só tomou o gol depois que a gente ficou com um a menos, né, pela infelicidade do Marquinhos, né? Foram dois carrinhos infelizes, assim, mas infelizes mesmo, mas nada que a gente vá crucificar e demonizar o jogador, até porque ele é uma joia a ser lapidada do Botafogo. Então a gente precisa apoiar, a gente precisa cobrar. E assim, ontem não foi um jogo que a gente
que seria e que é para que a gente consiga analisar e pontuar esse jogador é bom, esse jogador é ruim, porque igual eu falei aqui no início aqui do vídeo, o jogo foi impraticável, né? Por conta da chuva, você não conseguiu praticar um jogo onde você consegue analisar. Mas a gente consegue ver que a gente tem peças boas. Cauã Toledo é mais um que ontem entrou na reserva e demonstrou uma frieza, uma tranquilidade. E os jovens em si, todos, né, demonstraram uma tranquilidade muito grande. Jogando um clássico na casa do rival, a torcida do rival lotada lá, assim, diga-se de passagem, dentro daquilo que cabe dentro de São Januário, tinham 15 mil pessoas lá ontem. Então, assim, os jovens centrados, com calma, sem apavoro, né? Tirando as duas faltas do Marquinhos. E a gente tem que destacar aqui um ponto muito positivo, que é o Justino, né? Lógico que não dá pra gente ver a saída de bola dele, porque, igual eu falei, não teve como sair jogando com bola, mas o Justino jogou muito bem, né? O Justino soube fazer o papel de zagueiro, aquele cão de guarda ali. E esse é um moleque que a gente tem que... Ó, meu sobrenome, tá honrando, hein, Justino? A gente tem que olhar bastante, com bastante atenção, porque eu acho que é uma joia que pode render muito. Seja futebolisticamente falando, ou seja, textoriano falando, né? Seja no dinheiro, em possíveis transações, possíveis vendas, né? Possíveis vendas, né? Então, é um moleque para jogar bem. Barbosa, nem se fala, né? A classe e a categoria, maravilhosamente maravilhosa. E uma surpresa boa também foi o Bastos. Jogou 90 minutos. Tem demonstrado que tem voltado à sua forma física, né? O seu máximo ali, né? E também ali tem voltado ao ritmo de jogo muito intenso. Então, assim, isso é muito bom. Jogou 90 minutos. E de bate-chuva de novo, que eu bato, eu vou falar pra você. Rapaz, o homem tem Já viu aquele negocinho que coloca em cima da casa? O para-raio? Ele é o para-chuva. Ele chama chuva, menino. Em brincadeiras à parte, foi um jogo muito bom dentro daquilo que era possível pra gente analisar essas peças. Barbosa jogando muito bem. Bastos voltando a jogar 100%. O Justino, né, mostrou uma qualidade e uma maturidade muito boa. Kadir, né, criando espaços muito bom. E o Cauã Toledo demonstrou que tem um potencial que precisa ser explorado. Vamos ver agora que o Botafogo se movimente rápido, que a gente já consiga já, nessa segunda-feira mesmo, já ter o Vidalba já inscrito, o Wallace Davi inscrito, por mais que o Wallace Davi não possa jogar o Carioca, mas o Ítalo, né, o Riquelme e o outro lateral esquerdo da base, e se forem bem lá, já subam já comecem a fortalecer também o Botafogo. Vamos ficar agora com... Quero que você deixe seu comentário aqui. O que você achou do jogo de ontem? Você ficou pistola? Eu acho que não é jogo pra gente ficar pistola. A gente já estava classificado. Era jogo pra gente, né, colocar a molecada pra jogar. Porque a gente tem dois confrontos importantes, né? E eu não tô nem falando do jogo contra o Flamengo. Eu tô falando contra o jogo contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. A gente não pode pegar 2 derrotas seguidas. Isso é ruim para um campeonato de ponto corrido. E eu tô falando do outro jogo na quarta-feira que vem, na quarta-feira de cinzas, que é contra pela Libertadores, né, na altitude. Então, assim, são 2 jogos importantes. Contra o Flamengo tem o seu nível de importância, que é pela quarta do Carioca, mas, e é um clássico, mas eu não colocaria como os 2 mais importantes, né. É lógico que quem entrar vai querer entrar com sangue nos olhos para vencer, e assim tem que ser, né. E a gente sabe que o Flamengo é um time muito mais superior. Então eles são favoritos sim por esse confronto, né? A gente não pode querer defender o sol com a peneira. Então, vou deixar vocês com as palavras do Martin Anselmi, né? E volto daqui um pouquinho para me despedir de você. Sí, acho que tengo que comenzar a entrenar mañana pensando en lo que sé. Más no quiero dejar de lado de felicitar, de dar los parabéns a Rodrigo Velao, a toda su comisión. A verdad de que ficamos muy orgullosos no clube por cómo están trabajados esos chicos, por cómo compitieron hoy contra los mejores jugadores que tem Vasco da Gama, cómo fueron hasta el final. Y acho que demostraron mucho coraje, mucha valentía para representar la camisola de Botafogo. Y ficamos orgullosos de ellos y de cómo ha estado final. Incluso acho que merecimos hacer un gol y terminar descontándonos show. Mas, ok, a partir de mañana seguimos
preparando el partido con Fluminense. Salgo del transfer ban y pierdo a Alan. Más o menos. No estamos para perder jugadores y o jugador expulso no banco, no. Mais ou menos. Bom, meus amigos, minhas amigas, foi esse o vídeo de hoje, né? As falas do Mário Anselmo. Tendo novidades, a gente volta no dia de hoje, mais à noitinha, tá bom? E eu te vejo aqui no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever neste canal, curtir, compartilhar, porque a gente está para essa meta aí de bater 200 inscritos. Estamos aí com 173, né? E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, uma ótima semana. Que Papai do Céu abençoe você, né? E já sabe, fogo!